Hélio é formado em contabilidade, em administração de empresas, é pós-graduado em gerenciamento e controle e planejamento de gestão, tem experiência aí com mais de 60 anos de atuação profissional, 40 anos dedicado aos trabalhos junto ao governo do estado, e os 10 últimos anos ele se dedicou, então, como gestor, coordenador aqui da URH, do CPS, e é com muita alegria que nós recebemos aqui o senhor, e o momento é todo seu, seu Hélio. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês. Eu quero primeiro agradecer a lembrança do meu nome, o convite, agradecer a Ana Paula, agradecer você, Gabi, agradecer a Rose, parabenizar pelo evento que a UGAF está desenvolvendo. Eu acho salutar sempre tratarmos da educação continuada e, ainda que à distância, é muito bom estar novamente com todos vocês aí. Então, inicialmente, o meu abraço a todos e muito obrigado. A professora Gabi já falou assim, no meu currículo. A fala que eu trago aqui não é uma fala no sentido de uma informação técnica, no sentido de um treinamento técnico, é mais no sentido de passar uma experiência de 40 anos, maiormente dos últimos 10 anos, que eu estive à frente da Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza. Então, eu acredito que eu consiga minimamente entender as dificuldades dos funcionários, as dificuldades de quem está no trabalho de gestão, diretores de núcleo, diretores de departamento e da própria coordenadora. Não falo de questões técnicas, porque isso já será desenvolvido, como já começou com muita sabedoria pela professora Rose, agora pelo professor Ricardo, tá certo? Eu tenho as melhores informações do grupo, um pessoal profissional, um pessoal qualificado, e como todo o servidor público, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja inclusive fora do Brasil, que é uma experiência nova que eu estou tendo agora, passa pelas mesmas dificuldades. Então, nós vamos aqui nessa conversa tentar elucidar um pouco disso, no sentido de mostrar que um problema não é só nosso, é um problema que atravessa as fronteiras do estado e também do nosso país. As minhas colocações serão sempre na impessoalidade, eu estou sempre me referindo ao cargo exercido, não ao ocupante do cargo. Nem poderia ser de outra forma. Como eu disse, vou tentar relembrar alguma coisa, passar uma experiência para vocês e não querer ter uma situação professoral. Longe disso. Quando terminar a minha fala, eu sei que vai ter um grupo que vai dizer, olha, isso aqui foi uma perda de tempo, a gente devia estar preparando a nossa caipirinha para feijoada, que hoje é quarta-feira. Outro grupo vai se colocar e vai dizer, olha, alguma coisa interessante, realmente podia ajudar, tal. E um outro grupo que vai dizer assim, não, isso foi muito bom, realmente nisso, naquilo, nós podemos aplicar e que poderá nos ajudar no nosso dia a dia. O que eu quero colocar é que se no decorrer do tempo, mais à frente, eu puder ter ajudado apenas um, eu já estaria satisfeito. Não tenho a pretensão de unanimidade, longe disso. Então, eu inicio a minha fala com essas colocações. Eu assisti uma palestra do professor Luiz Carlos Cabreira, que é professor aí da Fundação Getúlio Vargas. Ele deu um curso a nível de pós-graduação na PUC de Porto Alegre. E nessa fala do professor, ele conta quando ele teve a possibilidade de assistir uma palestra do famoso e saudoso Peter Drucker. E no término da palestra, ele teve a oportunidade de acompanhar o professor Drucker.
E disse do plano dele, do que ele gostaria de fazer e tal, e que estudos que o Peter Drucker recomendava que ele fizesse. E o Peter Drucker falou para ele, você, durante a minha fala, você fez 3 perguntas, tal, e eu percebi que você não conhece história. Então, que eu recomendo para você é que você estude história. E ele ficou muito surpreso, que ele esperava que fosse fazer um trabalho de planejamento estratégico, de marketing, enfim, de qualquer coisa. Esse professor, Luiz Cabreira, é aí de São Paulo, tem uma empresa de colocação de altos executivos, muito bem situado, e ele confessa que ele demorou algum tempo para entender a mensagem que ele tinha recebido do professor Peter Drucker. Quando aí ele caiu a ficha, ele começou a entender a razão. Tanto que ele diz o seguinte, quando um candidato me procura, eu recebo, depois dos cumprimentos de praxe, peço para a pessoa sentar e eu pergunto, qual é a sua história? E baseado nisso, ele criou uma frase que ele coloca lá no curso. Quando você não presta atenção na história, você corre o risco de repeti-la. Aí você começa a pensar nisso, você observa que todos nós temos uma história. Como pessoa, como família, como instituição, como autarquia, como país, como civilização. Todos nós temos uma história. E quando você quer saber as razões, porque hoje nós estamos vivenciando esse tipo de coisa, é muito importante que a gente tenha a referência da história daquele assunto. Se hoje nós queremos saber por que existe enfavelamento em São Paulo, tem uma história que pode nos explicar o porquê que isso aconteceu. Se nós quisermos saber os problemas que estão acontecendo especificamente dentro dessa autarquia, dentro desse governo, tem uma história que conta isso. Nas nossas vidas, tudo tem uma história. E a primeira sugestão que eu quero pronto deixar aqui com vocês, para aqueles que ainda não têm esse hábito, é o hábito da leitura. O hábito da leitura é salutar, é importante. Quando você lê um livro, é como se você estivesse conversando com o autor. Todo bom livro, assim como todo bom filme, ele deixa uma mensagem no final. Ele te traz uma mensagem. Tem todo aquele aparato, toda aquela figuração, mas ele tem um filme que seja minimamente razoável, ele te deixa uma mensagem. E essa mensagem você adquire também nos livros, nos cursos. Quando eu estava na unidade de recursos humanos, nós tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho que cada colaborador trouxesse um livro de casa que ele já tivesse lido, estava lá pegando pó na prateleira. Nós colocamos ali ao lado da máquina de Xerox, não sei se ainda está lá ou não, e esse grupo trocava esses livros, um lia, outro lia, tal, e aquilo foi enriquecendo. É uma sugestão que eu faço também. Se você pegar aí um grupo de 10 pessoas, cada um compra um livro, depois trocam livros entre si, no final de um ano, vamos dizer assim, você leu 10 livros, ao custo de um. Então, é só uma questão, é um negócio fantástico. A leitura é uma coisa muito boa, é um lazer muito interessante. E o que eu recomendo ainda, nessa questão, é que você não se fixe num só tipo de leitura. Você tem que procurar ler tudo o que for possível. Você lê sobre religião, você lê sobre geografia, você lê sobre história, você lê biografias de pessoa, enfim, leia de tudo, porque você vai se libertando, você vai adquirindo a capacidade de ter uma visão muito mais holística de tudo que está acontecendo. Você não fica à espera de que alguém te dê uma informação para você saber o que está acontecendo ou como proceder. Você vai fazendo o seu autoconhecimento, que hoje tem N problemas, tem N vantagens. Temos aqui a internet, eu estou falando com vocês a mais de 8.000 quilômetros de distância, tá certo? Faço o curso à distância, mas tem outros tipos de problema que não vamos enumerar aqui. Então, em cima dessa questão da história, é que a gente começa a pensar, tá certo? Desde lá da pré-história,
a questão dos agrupamentos, por que eles surgiram, da necessidade desses agrupamentos. Aí vem chegando no mundo moderno das instituições públicas e privadas. Nós vamos chegar aqui, certo? Com todas as nossas dificuldades. Todos nós temos algumas reclamações, seja de uma empresa que não nos atendeu bem, seja de um órgão público que não foi suficientemente atencioso, prestativo na nossa necessidade. E a gente tem observado, e volto a insistir, não somente no estado de São Paulo, não somente no Brasil, tá certo? Que a instituição pública, normalmente, ela é mais cara, ela é mais custosa para manutenção. Por quê? Porque ela perde eficiência, porque ela perde eficácia. Isso é uma questão que a gente tem que ter clareza. Isso pode mudar? Eu acredito que sim. Eu não sou daquele pensamento de dizer, isso aqui não tem mais jeito. Não, acho que jeito tem. É uma questão de oportunidade. Eu costumo brincar com as pessoas. Quando você escolhe as 10 melhores nações que você acha, que você gostaria de estar lá, marque o nome dessas 10 nações e vá verificar a história dessas nações, ver como que aquela civilização passou, como aquela população passou para chegar naquele patamar. Então, jeito tem. E todos nós teremos, no decorrer do tempo, o nosso momento de realização, o nosso momento de atingir os nossos objetivos, o nosso momento de subir um patamar. Então, e essa concorrência que a gente tenta estabelecer entre o público e o privado, eu acho que ela não faz muito sentido, no meu modo de ver, porque as características, o comando, os objetivos, eles são diferentes. Você fala, mas você tem um banco privado, você tem um banco público. Mas nós que trabalhamos no Estado, sabemos que as diretrizes, os objetivos que são prefixados, certo? São diferentes. São diferentes. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. Olha, dentro especificamente do trabalho de recursos humanos, do trabalho de contabilidade, do trabalho de finanças, do trabalho de orçamento, enfim, do trabalho de controle, nós vamos voltar lá há muito tempo e levantar a questão da história. Primeiro, da necessidade do controle. Por quê? À medida que o homem foi se agrupando, à medida que ele foi, adquirindo poder sobre um grupo, ele teve necessidade de controle. Ele queria saber quantos animais ele tinha, qual era o espaço de terra que ele tinha. E ele teve que determinar que algum dos seus colaboradores se encarregasse desse trabalho. Isso dando saltos na história, tá certo? Nós vamos chegar num ponto que se começa a estabelecer o que nós entendemos de burocracia. E para os povos latinos, especificamente, nós ficamos muito tempo dependente da postura da igreja. Ela controlou isso. Os meus bisavós, meus tataravós, tá certo? Os registros, eles eram feitos pelas igrejas. Não havia ainda os serviços cartoriais que tem hoje, mesmo porque se sabe que até o século XV, século XIV, século XV, o número de pessoas alfabetizadas no mundo era um percentual coisa de 2 ou 3%. Então, havia essa dependência, até não somente para estudo, mas também para a execução desse trabalho. Olha, a gente vai passar lá muito tempo atrás, ainda vai encontrar lá um matemático italiano, Luca Paciolo, que é considerado o pai da contabilidade. Você vai ver a história dele, o que era? A necessidade de controle daquilo que ele fazia dentro daquele mosteiro. E ali ele vem, e no Brasil, esse sistema de partilhas dobradas estão em vigor até hoje. E isso começou a se observar que, através desse controle, havia necessidade de fazer o quê? Uma divisão do trabalho. Então você cuida desse pedaço, então você cuida da parte do dinheiro do patrão, que eu cuido do controle dos animais, que eu cuido do controle das carroças, que eu cuido e foi assim. Quando eu fiz meu curso de graduação,
nós tínhamos a disciplina de Sociologia, saudoso professor Nilson, e nunca fui um grande aluno de Sociologia, mas num determinado dia ele abriu a aula dizendo: hoje nós vamos falar sobre o poder da burocracia. Poucas coisas me marcaram tão profundamente no curso do que esse ponto, o poder da burocracia. Aí você para pensar, é um negócio fantástico. Nós somos controlados no mundo todo pela burocracia. E a burocracia, eu sou inimigo ferrenho da burocracia, porque ela é igual ao ópio. Entende? Ela começa de mansinho, começa devagarzinho, depois ela toma conta. E para você se livrar dela, entende? É um trabalho muito difícil, muito complicado, porque ela traz uma sensação falsa de segurança, uma sensação falsa de controle, e ela, para quem exerce, para quem está no comando, ela dá poder. É através dela que as instituições controlam não somente os bens, mas também as pessoas. Então, é uma questão muito complicada. E essa sensação de que ela é a solução dos problemas, eu considero isso uma miopia muito grande. Eu acho que vocês que estão no dia a dia aí, envolvidos nessa burocracia que é exigida pela legislação vigente, podem, com certeza, até entender muito melhor o que eu estou colocando aqui. Então, é o papel pelo papel. Eu costumo dizer que a gente acaba se apaixonando pelo papel. Se eu não tiver o papel, eu não consigo provar nada, eu não consigo dizer nada. Minimamente, eu sei quem sou. Então, isso é uma questão que gerou um entendimento contraditório. Eu costumo dizer que o papel ele não é garantia de nada. O papel não é garantia de nada. E hoje nós estamos vivendo, não somente aí no Brasil, mas em vários lugares do mundo, entende? É o poder, que a brincadeira que eu faço, é o poder da capa preta. É o poder da legalidade, a necessidade do cumprimento da lei. Entende? Que isso se controla de um lado, traz uma série de problemas do outro. Quem depende todo dia de fazer contratações, seja ela de pessoas, seja ela de serviços, seja ela de fornecimento, entende bem o que eu estou colocando. Nada se mexe se não tiver um posicionamento jurídico. Eu gostaria de lembrar aqui uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que ele dizia o seguinte: aonde os homens são honestos, as leis são desnecessárias. Mas aonde os homens são desonestos, elas são inúteis. Porque se isso tudo, esse processo que tanto trabalho nos dá, que tanto aborrecimento nos traz, tivesse a eficiência que se imagina que tem, nós não teríamos, em várias partes do mundo, não vou falar só de Brasil, tá certo? Notícias na imprensa. Porque essa burocracia, eu costumo dizer que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se a burocracia gera a corrupção ou é a corrupção que gera a burocracia. Mas elas são irmãs, elas andam de mãos dadas. E a gente gasta milhões. Nós não estamos conseguindo dar um passo à frente. Há pouco tempo estava vendo aqui uma questão do julgamento de uma personalidade pública aqui, e o juiz demorou para dar a sentença. E aí, ouvindo os comentários, o processo ultrapassou a 100 mil páginas. Eu pergunto, você já imaginou você ler 100 mil páginas? Daria quantos livros? Entende? Então, essas coisas, você acaba se envolvendo no dia a dia, você vai se transformando escravo desse ópio, e quando você para e vê, você fala, aonde que eu cheguei? Há muitos anos atrás, eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: olha, o pedreiro faz uma parede, ele vai para casa satisfeito que ele construiu uma parede, ele deita e dorme. O outro fez um sapato, ele vai para casa satisfeito porque ele fez um sapato, ele deita e dorme.
Nós, os contadores, vamos para casa e não conseguimos demonstrar nada do que fizemos. E a gente não dorme, porque a sua responsabilidade não cessa, a sua responsabilidade não para. E eu brincava muito com os meus colaboradores aí, no Paula Souza. Eu dizia, vocês acham que a cadeira do coordenador é mais macia que a sua? Então, eu faço questão de levantar isso, porque eu acho que a hora que vocês puderem ouvir, assim como a explanação da professora Rose, que foi muito, meus parabéns à professora, do mestre aqui, Ricardo, e outros que estarão em contato com vocês, começar a tentar ter uma outra visão desse papel, desse volume de coisa que se faz. Vocês podem me dizer, olha, nós somos obrigados, eu sei, nós vamos daqui a pouquinho também falar sobre isso aí. Então, é muito importante que se pare para pensar até que ponto é importante. Quando o governador Mário Covas assumiu o governo do Estado de São Paulo, houve uma grande restrição orçamentária, porque a gente devia até fundo de garantia e previdência social. Então, houve um corte. Eu, na época, era gerente pessoal da Fundação Serrade, e nós tivemos que fazer cortes, reduzir jornada. Foi um período muito difícil. E lá pelas tantas, nós tínhamos uma gráfica muito grande ali no prédio 464 da Casper Libero, que hoje parece que é um hospital da Polícia Civil, tá certo? Muito grande, desde as máquinas linotipista, compôs, até encadernação, enfim, era muito grande. Então, para aquilo não ficasse fracionado e pudesse prejudicar o serviço, a instituição, a diretoria da época resolveu, então, o quê? Fechar o departamento gráfico como um todo. Ora, como nós tínhamos a gráfica lá dentro, nós tínhamos a vantagem de criar formulários. Aí eu tive a incumbência de ir no almoxerifado, levantar um modelo de cada formulário, pedir uma funcionária que corresse as gerências, os departamentos, e perguntasse, esses formulários são da sua área, nós estamos fechando a gráfica, as coisas têm que mudar. O que desses formulários nós podemos eliminar? A Fundação Seara tinha 300 e poucos funcionários. Se não jogaram fora, isso está documentado lá. Nós eliminamos, ouçam, 278 formulários. 278 formulários. Para vocês dimensionar o poder da burocracia. Vocês dimensionar como a gente consegue, entende? Se enfiar no meio da papelada é um verdadeiro ópio mesmo. Porque a gente se sente confortável. É o que eu falei agora há pouco, é a paixão pelo papel. Então, nós temos que estar atento constantemente e, vou dizer novamente, doravante, nesse trabalho que está se propondo a fazer, na UGAF, que já foi feito na RH, até a professora Rose comandava a equipe na minha época lá, é no sentido de facilitar, de eliminar. Outra coisa que se confunde muito nos nossos dia a dias é que o papel não tem um caminho. No meu modo de ver, o papel ele tem que andar. E na administração pública, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Que esse trabalho de levantamento, de análise de processo, que a professora Rose faz com muita competência, tá certo? Vocês vão verificar que esse vai e volta, ele não é necessário. Esse vai e volta, entende? É que algo que não está funcionando direito, é algo que precisa ser revisto. O que existe de sistemas de simplificação, de minimização de custos, de benefícios, isso desde a década de 50, quando se desenvolveu na época, que se chamou PERT-CPM, que hoje já tem outros nomes, sistemas japoneses, sistemas, enfim, muita coisa. Hoje, com sistemas integrados, SAP, o de vocês, o Microsoft, o Oracle, o TOT, tem um monte de coisa. Mas se você não modifica o pensamento, essas coisas não resolvem. Em 1970, eu trabalhava numa faculdade e nós estávamos lá implantando os primeiros cursos superiores. Naquela época, a disciplina chamava-se Informática. E eu tive a oportunidade de trabalhar com
pessoas de alto gabarito. A professora Rose falou agora há pouco de um grande escritor brasileiro, o Hidalberto Chiavenato, e era um dos professores da escola lá, muito jovem ainda na época. E eu conheci um professor dessa disciplina de informática, que foi um dos precursores da informática, ou da TI, no Brasil. Foi o que implantou na antiga Light. Um dia conversando, eu muito jovem ainda, ele disse assim, o computador é a máquina mais burra que inventaram. Aí eu me assustei com a observação dele, um senhor muito ponderado, um egípcio. Ele disse assim, o computador, para a época, né, 50 anos atrás, ele diz, só tem velocidade. Se você carregar ele de doce, ele te devolve doce em alta velocidade. Mas se você carregar ele com estrume, ele te devolve estrume em alta velocidade. São coisas que marcaram. E hoje, no nosso dia a dia, nós estamos tendo esse problema. Eu vou desburocratizar a minha empresa, eu vou desburocratizar essa instituição. Eu pego tudo que está lá e jogo para dentro do computador. E aí nós temos os problemas que nós encontramos quando você entra num site de uma instituição, no site de um banco, no site de uma operadora de seguro, tá certo? A dificuldade, mesmo hoje, com os chamados softwares amigáveis, né? Você tem dificuldade. Por quê? Porque se jogou lixo e recebemos lixo em alta velocidade. Ora, tudo isso pode ser modificado? Pode. Mas vai depender do quê? De decisões e da cooperação de todos. Quando nós começamos a fazer esse trabalho na UERH, a primeira parte foi um trabalho de conscientização. De dizer, o fato de nós reduzirmos, e se conseguimos reduzir a burocracia, isso não vai implicar na demissão de pessoas. Porque às vezes as pessoas se recusam a aceitar a mudança porque ele quer preservar um emprego. Eu sempre dizia, eu tenho consciência, tenho certeza que é possível produzir mais trabalhando menos. E as pessoas às vezes não aceitavam. E eu provei que isso é possível. Você pode produzir mais trabalhando menos. Basta o critério, o método que você vai fazer. Parte disso que eu estou falando, a professora Rose colocou para vocês aí. Então, é possível, sim. E não há que se ter medo. Porque o que garante o seu emprego não é a maior ou menor burocracia. Não é isso. Isso é um equívoco. Volto a insistir, o papel não é garantia de nada. Quando nós chegamos hoje, no momento presente, nós temos o quê? Dificuldade de mão de obra. Teve um professor de uma unidade que perguntou para a professora Rose, como que podemos fazer isso se nos faltam pessoas? E ele tem razão, eu entendo a posição dele. E a professora colocou muito bem. Ora, é por isso que nós temos que adotar métodos, critérios, tá certo? Que facilite a execução do trabalho, porque nós sabemos que a tendência dos quadros públicos é se manter ou reduzir. Mesmo porque nós, brasileiros, nós não temos um grande conceito do servidor público. Então, quando um político assume, dizendo que vai cortar não sei quantos mil cargos, a população aplaude. Quando o governo resolveu fechar algumas instituições, a população aplaudiu. Não houve manifestações na rua em favor dessas coisas. Por quê? Há uma ignorância a respeito do trabalho que essas instituições prestam à coletividade. Isso nós temos que ter clareza. Hoje está tendo greve de metrô em São Paulo. Isso é uma coisa que afeta diretamente. Vai ter que se resolver logo, porque a população vai pressionar. Mas se você fechar um institutozinho qualquer lá, não vai fazer diferença. Infelizmente, é essa a questão. Um dos grandes problemas também que hoje se tem para quem está no comando, diretor de departamento, coordenadores, superintendentes, é as imposições que vêm do poder público. A dificuldade na reposição de pessoas. A dificuldade, certo? Nas correções salariais, nos incentivos. Eu costumo dizer
que quem inventou o ser humano, ele inventou baseado em duas premissas: certo? Incentivo e punição. Se você fizer tudo o que eu estou falando, você vai vir para o paraíso, vou te dar uma camisolinha branca bem bonita, você vai ficar aqui tocando lira o resto da eternidade. Deve ser um troço monótono, mas que é assim. Agora, se você não fizer, eu vou te mandar lá para o capeta e todo dia ele vai te espetar e vai te fazer você meio tostadinho no fogo do inferno. Agora, quando você vai para dentro do serviço público, você não tem nem estímulo, mas você também não tem a punição. Quantas pessoas que nós conhecemos, certo? Que deveriam receber algum tipo de punição e que se demora meses. Tem casos concretos de anos e não acontece nada para a pessoa. Por outro lado, vocês estão aí, tá certo? Claro que vocês recebem todo mundo em dólar, mas quanto tempo vocês estão fazendo uma correção salarial? Isso desmotiva. Por outro lado, os processos que se iniciam e depois eles não dão continuidade pela substituição de comando do Estado, é o que eu chamo das famosas obras inacabadas. Mais uma obra inacabada. Começa e não termina. Isso dá uma desmotivação muito grande no colaborador. Eu sempre tive consciência disso. Então, era um trabalho constante de catequese, de convencimento. Todo dia você tinha que convencer. Eu dizia para o pessoal, eu chego aqui de manhã, é como se eu tivesse que empurrar um penhasco todo dia. Eu não tinha dificuldade em como fazer. Eu tinha uma equipe fantástica. Praticamente 90 e tantos por cento se tornaram meus amigos. Mas é o sistema, é a forma como as coisas são encaminhadas. Isso vai desmotivando, isso vai... Entende? Chega uma hora que quando você vai falar no novo processo, não quero mais saber disso não, esse aqui já é o terceiro ou quarto que vem falar desse assunto, isso é conversa que não leva a nada. Esse é um problema sério. Outra coisa, eu costumo dizer que a questão de TI é o infinito. Isso veio para ficar. Se o Rubem Pimenta estiver me ouvindo, o meu abraço, ele vai saber explicar isso com muito mais propriedade. Só que essas máquinas, esses computadores, eles dependem de atualização. A primeira folha de pagamento que eu fiz em 1979 no Estado, ela foi feita numa máquina de escrever manual, que muitos dos senhores não conhecem, e uma máquina de somar. Fazia as 4 operações. Se não jogaram fora, isso deve ter arquivado lá. Depois nós conseguimos a proeza de ter aquele computador famoso 286. Você perdia mais tempo carregando ele com aqueles disquetes tradicionais, aquelas quadradinhos, e depois fazendo 2 backup, porque se um disco daquele estragasse, você estava frito. E às vezes na correria, você errava a ordem dos discos, dava aquele pandemônio danado. E era um computador e nós tínhamos fila por área. Entrava a área financeira, depois saía, entrava a área de pessoal, depois saía, entrava a área de compra, que era 1286 para atender toda a diretoria administrativa e financeira. E foi assim que a gente foi começando, fazendo. E depois, com muita dificuldade, foi se comprando mais computadores. Hoje, praticamente, cada cidadão tem a sua ferramenta de trabalho, mas tem uma dificuldade da atualização da tecnologia. Por quê? Infelizmente, as decisões que nos governam, elas são tomadas a uma distância de quem não vive o problema. É como se eu estivesse aqui e eu decidindo com que roupa que você deve usar. Eu não sei se está frio, se está calor a essa distância. Então, essa falta de visão do negócio, o entendimento, como o professor daquela unidade de ensino colocou, eu tenho que saber qual é o problema que aquela escola tem. Eu sou do tempo que cada governador que entrava tinha aquela famosa linha burra, corta 10% de tudo. Olha, isso não é critério. Toda generalidade é burrice. Você cortar 10% de todo mundo, você pode estar deixando ainda com excesso
E o outro, e não pode cortar 10, tem que dar 20 para ele. Você não pode tratar igual os desiguais. Então, essa é a questão que eu acho, eu já estou 2 anos fora, mas eu acho que não mudou muito, entende? É uma decisão à distância. Para eu chegar e definir se determinado setor tem que ter menos ou mais, eu tenho que conhecer minimamente aquilo. Eu tenho que ver qual é a proposta dele, o que ele está me entregando, a que custo que ele está me entregando isso. E essas coisas no dia a dia não ficam claras, mesmo porque não é todo mundo que gosta, que tem paciência, que tem tempo para analisar e ouvir a parte administrativa. Porque, historicamente, vamos falar pelas indústrias, né? O grande fator, o que era? A produção comercial, vendas, finanças. Depois você tinha a parte administrativa de controle, porque não se dava muita importância. E isso me parece que não evoluiu muito. Então, tem muito dirigente que ele não gosta de ouvir, porque acha que o pessoal administrativo é sempre aquela coisa de controle, é sempre aquele choro, aquela coisa toda. Olha, se você não conhece, você não valoriza. Você não valoriza, você não está incentivando, e daí deriva uma série de coisas. As metas também são fixadas em qualquer lugar do mundo. Cada governo que entra fixa as metas que deverão ser desenvolvidas nos 4 anos. 4 anos pode ser muito tempo, mas também para planejamento, para execução de obras públicas, é pouco tempo. E muitas vezes nós observamos o seguinte: o que estava feito não interessa mais, não é bom, não é correto, nós vamos recomeçar. É comum você ver em vários lugares do mundo, quando um órgão não está funcionando bem, não se vai lá fazer um estudo, uma análise, entrevistar aquelas pessoas, cria-se um outro órgão paralelo para resolver o problema daquele. Então, isso ainda acontece e a gente está assistindo aqui, do lado de cá do mar, coisa muito semelhante. Isso aqui não está funcionando, vamos criar um outro. Não, vamos lá aquele. Ou você substitui pessoas, ou você substitui processos, ou você substitui o ferramental. Você não pode, cada vez que você tem um problema, você simplesmente cria mais um órgão paralelo. É muito importante que a gente continue investindo na eficiência e na eficácia dos processos de toda a parte de controle. Nós estamos falando hoje de um evento da UGAF, tá certo? Mas isso se estende a outras coordenadorias também, pelo pouco que eu conheço. Essa questão dessa automação de processos, né? Tem que investir nisso. Só que isso não é uma coisa que se faz em 6 meses. Isso não é uma coisa, entende, que eu quero para amanhã. Isso não é uma coisa, entende, que serve para fazer base de campanha eleitoral. Isso é uma coisa, é passo a passo. Qualidade, entende? É uma coisa que você vai somando, é uma coisa que você vai adquirindo, que você vai investindo no seu dia a dia. Não é um passe de mágica. E às vezes as pessoas não entendem isso. Não, já passou 6 meses, isso não está feito. Porque não é, as coisas não acontecem dessa maneira. Mesmo porque, com toda boa vontade, nós temos algo que é muito difícil de se modificar, que é a legislação que controla. E às vezes vocês sabem que para você obter a mudança de uma legislação, você demora meses, quando não anos. Então, isso é muito complicado. Eu estou fazendo todas essas colocações para vocês, normalmente para aqueles que às vezes estão mais desmotivados, para aqueles que, tá certo, falam, pô, é sempre a mesma coisa e nada muda. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que criar como diz o professor Ricardo aí, somar esforços, criar um processo sinérgico, tá certo? E que a gente consegue melhorar. A questão do servidor, da administração pública, ele tem 2 portas de entrada. Ou ele vem pelo concurso, ou ele vem pelos chamados cargos de livre provimento ou cargo de confiança, que eu
brincava, dizia que os nossos cargos não eram de confiança, eram cargos de desconfiança, porque ninguém acreditava nada. Você tem o cidadão que quer fazer uma carreira, o cidadão que quer prestar um serviço, não importa qual, e você tem aquele que infelizmente presta um concurso porque ele acha, ele sabe que se ele passa num concurso, ele tem garantia de emprego. Ora, a chance de um funcionário desse se tornar um bom servidor não é muito grande. Por quê? Ele está procurando garantia, ele está procurando zona de conforto. Precisa ter clareza também que seja você, através de um concurso, seja você no cargo de confiança, há uma relação empregatícia. Você não é propriedade da instituição, seja ela pública ou privada. Você não é. Aí você vai para dentro da instituição, tá certo? E você começa a enfrentar os problemas de gestão. Como é que se contrata os gestores? São de carreiras? Se promove o pessoal da casa? Ou são os amigos que são levados? No passado, se fazia uma brincadeira que era, quando sai o presidente de uma empresa, você contrata um office boy. O que queria se colocar nisso? Queria se colocar que, pelo mesmo valor, você promove a fileira inteira. Saiu o presidente, todo mundo sobe, vai sobrar uma vaga o quê? De office boy. Então, essa era a tese, a brincadeira que se fazia. As hierarquias, tem que tomar muito cuidado. Tem um provérbio chinês que diz que hierarquia é igual a prateleira. Quanto mais alta, mais inútil. Tem que ter cuidado para esse entendimento. Ele não quer dizer que os cargos superiores são inúteis. Não. Ele quer dizer que quando você tem o que eu chamo de um organograma de linguiça, eu dou uma informação para um, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro executar. Hoje, as instituições, as empresas estão reduzindo a hierarquia de comando. Por quê? Porque esse repetir, passando cobrança, passando informações, isso já provou que isso não é eficiente. Você peca muito na sua eficiência, na sua eficácia. Você perde muito. E a questão das chefias, algumas elas são promovidas dentro da instituição, você vai escolhendo com calma, você vai formando as lideranças, às vezes elas caem de paraquedas. E não dá muito certo. Por quê? Porque aí entra as vaidades, é o famoso QI, de quem indicou, certo? E ainda pegando um gancho na fala do professor Ricardo, eu gostaria de colocar o quanto é importante a questão da equipe. E nós temos dois exemplos aqui que eu vou citar para vocês, para mostrar bem a questão do funcionamento da equipe. Primeiro, um caso do futebol, que a maioria das pessoas conhece, e nós tivemos há um tempo atrás, que foi com aquele profissional, jogador, o Dunga. Ele não teve sucesso no empreendimento dele, mas a palavra que marcou, quando ele saiu, foi o quê? Falta comprometimento. O que ele quis dizer? Os jogadores são maravilhosos. Ele não se queixou de ninguém individualmente. Só que era muita estrela para pouco céu. Todo mundo olhou para o próprio umbigo e não olhou para a equipe como um todo. O que aconteceu? A equipe não triunfou. A equipe naufragou. Ele foi muito criticado. Num outro esporte, um tempo depois, nós também tivemos a pessoa que recebeu muita crítica, mas ele cumpriu exatamente a política da equipe. Foi aquele momento que o Rubem Pimenta pode esclarecer, porque eu sei que ele gosta muito disso, que Rubem Barrichello tirou o pé do acelerador e deixou o Schumacher passar. Perdeu o grande prêmio, porque ele pensou na equipe. Também pagou os pecados do mundo. Mas ele deu um exemplo do que é trabalhar em equipe. Então, se você não tem comprometimento com a equipe, se você pensa somente no seu interesse pessoal, você pode estar criando uma zona de conforto.
mas esse grupo não vai. E se o grupo não for, você também não vai. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão das zonas de conforto. É a história da rã dentro do caldeirão. Se você deixar, vou colocar uma rã dentro de um caldeirão de água fervendo, dizem os estudiosos que, na medida que ela bate a patinha dela na água fervendo, imediatamente ela pula para fora. Agora, se você pegar essa mesma rã, botar ali dentro com a água fria e você colocar no fogo, aquilo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e ela vai morrer, vai ficar cozida, você vai fazer um belo ensopado de rã, porque ela não vai mais pular para fora. Então, você tem que tomar cuidado se a água não está esquentando e você é a rã do momento. Então, precisa prestar atenção nisso. Então, qual é a minha participação no grupo? O quanto que eu colaboro com o grupo? O quanto que eu ajudo com novas ideias? E outra, o posicionamento de um elemento do grupo, naquilo que ele acredita, não pode ser confundido como indisciplina. Posicionamento e posicionamento. Eu tive embates sérios nesses 10 anos de Paula Souza, para se fixar só no Paula Souza, e sempre fiquei muito à vontade, porque eu nunca advoguei em causa própria. Eu sempre falei em nome de um grupo, em nome da instituição. Então, se você está observando que tem uma coisa que pode ser melhorada, você vai falar com o seu diretor de núcleo, seu diretor de departamento, com a sua coordenadora e dizer, olha, isso aqui não está certo. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Você vai dar os efeitos, você vai dar a causa, você vai explicar. Isso não é indisciplina, isso é participação, isso é colaborar, isso é querer melhorar. E às vezes a gente se confunde no dia a dia. Nós nos confundimos disso. Isso tem muito a ver com o que o Dunga falou de comprometimento. Tem a ver com o espírito de equipe do Barrichello. E tem a ver muito com a questão lealdade. Onde é que está a minha lealdade? Ora, se eu não tenho lealdade com as pessoas com quem eu convivo a maior parte do tempo da minha vida, o que eu estou fazendo nesse grupo? Eu estou simplesmente à espera de um mísero salário? Aí vem as perguntas, mas quanto você ganha? Eu responderia, eu ganho metade do que eu preciso, mas o dobro do que eu mereço. Então, precisa acordar para essa realidade. É preciso se interessar pelo trabalho do todo. É preciso, você não pode, eu estou aqui mais 1 ano ou 2, que eu vou me aposentar, eu vou ficar mais 3, 4 anos, que é o tempo de eu pagar o apartamento que eu comprei na praia, eu vou ficar mais 1 ano e meio, porque é o tempo que eu preciso para pagar meu carro novo. Você não tem somente o direito de ser feliz. No meu modo de ver, você tem o dever de ser feliz. E a gente, eu falo por nós todos, nós, na maioria das situações, a gente não exerce essa obrigação de procurar ser feliz, porque a gente tem o dom de se acomodar. Nós temos o dom de ficar igual a rãzinha dentro do caldeirão, até que o caldeirão ferve. Aí é tarde. Aí já passou. Depois que a água ferver, ela não consegue sair mais de lá. Ela não tem mais força para lutar. E é a sua vida. Você não está fazendo isso para agradar o seu chefe. Você não está fazendo isso para agradar a sua coordenadora. Você está fazendo isso por você. Aquilo que você aprende, aquilo que você melhora, você leva para a eternidade. Você tem que ter orgulho. Vou levar dessa vida algumas alegrias, algumas tristezas e muito arrependimento. Arrependimento de coisas que eu fiz e arrependimento de coisas que eu deixei de fazer. Então, essa minha fala de hoje, não sei de que ponto que eu estou sendo compreendido, é passar essa experiência de quem está em final de carreira, de quem já trabalhou mais de 60 anos, estou fazendo 75 anos agora, tá certo? E começo a refletir e dizer, poxa, por que eu fiz? Por que eu não fiz? Mas você resolveu todos os seus problemas? Não. Continuo batendo a cabeça na parede ainda, porque é um eterno aprendizado. Leio, tiro lições daqui, converso com a família, converso com alguns amigos, mas os problemas não desapareceram. Eu tenho consciência disso. Eles vão sendo encaminhados com o tempo. Então,
lealdade, essa fidelidade com o grupo, ela é muito importante. Você não vai crescer sozinho. Você pode pisar na cabeça de meio mundo para galgar um cargo, você vai ficar lá em cima. Mas quanto tempo você vai se manter lá em cima? Tem uma frase atribuída a Lavoisier, que eu usei muitas vezes no RH. Se eu cheguei às alturas, é porque eu estava sobre ombros gigantes. Então você, como chefe, olhe os seus funcionários como seus gigantes. E você, como funcionário, não tenha medo, não tenha receio de ser um gigante para empurrar alguém lá em cima. Um dos atritos sérios que eu tive uma ocasião aí, que naquela época, os primeiros anos, a gente podia movimentar pessoas, podia promover pessoas, foi quando promovi uma pessoa e a minha grande surpresa é que houve uma rebelião na área. Meu Deus, se o seu colega receber uma promoção, levante, vai lá, dê um abraço dele. Amanhã será a sua vez. Por que você não foi? Ah, porque você acha que ele tem um caso com o chefe, ou ela tem um caso com o chefe, ou porque foi uma excelência que recomendou a promoção? Não, isso faz parte do dia a dia. E não há diretor, não há presidente de empresa que consiga promover todo mundo. E nós temos que separar também o que é promoção do que é correção salarial, que é em função da inflação. Se a inflação é zero, não há que se falar em correção salarial. Promoção, não. São avaliações que você é submetido, é um prêmio que você tem, é a oportunidade de você exercer um cargo de maior responsabilidade. Portanto, por receber maior responsabilidade, você proporcionalmente recebe um salário maior. Outra coisa que eu falava sempre, e às vezes as pessoas não entendiam, eu costumava dizer, chefe bom não trabalha. Como assim não trabalha? Chefe bom não trabalha. O chefe, ele tem que estar sem fazer nada. Como assim? O chefe ele tem que estar disposto para ensinar, para orientar, para ouvir o funcionário, para circular. O chefe que fica na frente do computador, empilhado de papel, fazendo o serviço de um outro funcionário, tem algo errado nisso. E eu não gosto de gente que não tem tempo. Eu não valorizo as pessoas que não têm tempo. Uma das minhas primeiras coisas que eu cortei é que os meus funcionários, quando eu cheguei, eles tinham o hábito de levar trabalho para casa. Eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, me ajudou muito, Gisele. Um dia eu voltei, eu fui até o metrô, começou a chover, e eu voltei rápido correndo. Quando eu cheguei, ela estava levando 2 processos para analisar em casa. Eu falei, de jeito nenhum. O seu lar é seu sacrário. Se aqui você é funcionário, em casa você é mãe, você é esposa. Por que você tem que levar trabalho para casa? Se você trabalhar as 8 horas que você foi contratada, com eficácia, com eficiência, com dedicação, você vai vencer o trabalho. E o tempo passou e nunca mais ninguém precisou levar trabalho para casa. Porque são hábitos, são vícios. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tempo e espaço a gente não tem. Tempo e espaço a gente arruma. Ah, ninguém pode falar com a pessoa, ela está muito ocupada. Ah, poxa, então quando puder, você avisa que o filho dela acabou de ser atropelado na esquina aqui, a gente está levando para o hospital. Você vê como a linha de prioridade se inverte na hora. Você não pode ter tempo de me atender agora, daqui meia hora. Hoje você não tem tempo de me atender. Talvez amanhã, mas depois de amanhã você continua sem tempo. Semana que vem você continua sem tempo, porque simplesmente eu não sou a sua prioridade. Simplesmente você não tem interesse naquilo que eu faço. Então nós temos que ter clareza dessas coisas. Eu disse um dia para a professora Laura, isso é público, por isso que eu estou falando aqui. Disse, não basta a senhora confiar em mim. É muito importante que eu confie na senhora. Porque se eu não confiar na senhora, eu lhe dou um abraço de afogado. Para quem não sabe o que é abraço de afogado, quando a pessoa está para se afogar, ela se agarra no outro e vai os dois juntos. Então, essas coisas têm que ser postas com clareza. Aí a relação fica afinada. Não tem subterfúgio, não tem coisa escondida, não tem segredinhos. Outra coisa que se tem que combater com toda eficácia, com toda eficiência, é a rádio peão. Como é que se combate a rádio peão? Quem de direito põe todo mundo numa sala, no determinado dia, e dá todas as orientações, e assume o compromisso
de que, se houver alguma alteração, essa pessoa vai comparecer e vai dizer: o que era assim, agora passa a ser assado. Assim você mata a rádio peão. Porque a rádio peão sufoca uma gestão, sufoca uma administração. Que antigamente era fofoca, agora nós modernizamos, agora é fake news, entende? Mas a tranqueira é a mesma. Então, quem está em algum comando, faça isso. Reúna a sua equipe periodicamente, converse, confie neles, demonstre confiança. Que você vai ver que a relação muda e muito. Agora, todas essas coisas só acontecem quando você tem respeito. Se você não tem respeito pelas pessoas, não adianta você dizer que ama uma pessoa, não adianta você dizer que você gosta de uma pessoa, não adianta você dizer que se você não tem respeito. O respeito se faz no dia a dia. A relação você constrói com o tempo. Você não pode dizer para o seu marido, para sua esposa, que você a ama, entende? E com qualquer motivo você vai lá dar uma surra. Bata a vassoura na cabeça do coitado lá. Se você não tem respeito, você não tem mais nada. A sua relação começa sempre com respeito. É o respeito, é o respeito, é o respeito. Aí você cresce, porque você tem, vocês que estão no comando, vocês têm duas autoridades. A mais simples é aquela que o regulamento, que a lei, que a Constituição lhe confere. Eu sou o coordenador, aqui mando eu. Ótimo, parabéns. Você manda. Mas tem uma outra que é muito mais importante e que é a que funciona no dia a dia, que é a autoridade moral. Se você não tiver autoridade moral, você não tem a outra autoridade, porque a outra a gente derruba com facilidade. E a autoridade moral você constrói. Ninguém te dá, você adquire. Isso você tem que ter clareza. Então, olhe para o seu subordinado com generosidade. Olhe para o seu subordinado como um colaborador, alguém que pode te ajudar você a ir mais longe. Você olhe para o seu superior, seja ele quem for, como aquele que, nesse momento, é como se fosse um guia para você. Como disse o professor Ricardo, é o sensei, aquele que chegou antes. Olhe para ele com essa condição. E você vai ver como o seu dia a dia vai ser mais feliz. Você acorda de manhã e reclama porque tem que trabalhar, você abre os olhos e diz: meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela família, pela cama quente que eu tenho, pelo teto sobre a minha cabeça, pela comida que eu tenho, pela condução, pelo emprego, pelo meu colega de serviço, pelos meus superiores. Como que você quer se posicionar na vida? Evolução não dá saltos. Evolução não dá salto. Evolução é uma grande pirâmide, é tijolo por tijolo, é pedra por pedra. Que você vai construindo com o tempo. A palavra do momento é a palavra da gratidão. Hoje o que mais se fala? Gratidão. Tem roupa no mundo, tem meditação, o que você quiser. Gratidão. Então, aprenda a ser grato. Só que não esqueça que, antes de tudo isso, você tem que ter respeito. Você respeita o sagrado, você respeita a família, você respeita a natureza, você respeita a sociedade que você participa. Aí você vai construir. E você vai ver que se amanhã você trocar de setor, se você trocar de coordenadoria, se você trocar de autarquia, se você trocar de emprego, se você trocar de país, isso tem uma formação, isso te deu uma solidez, isso te deu, entende, uma bagagem que você vai levar para o resto da sua vida. E você vai ver como as coisas começam a melhorar. Você, de repente, você vai ver, poxa, eu sou feliz, eu sou uma pessoa alegre. Porque é triste você chegar no serviço e ver uma pessoa chegar se arrastando, não dizendo bom dia para ninguém. Eu, em 10 anos, eu tive que assinar 3 ou 4 demissões a pedido dos diretores da área, depois de exigir que eles fizessem 2, 3 entrevistas, um espaço de 1 mês ou 2 e tal. Mas uma ocasião me pediram emprego para uma pessoa, naquela época que estava montando, foi dado o emprego. A pessoa chegava às 10 horas da manhã se arrastando. Aquilo me fazia mal. Chamei a área, conversa com a pessoa, viu o que está acontecendo. Não é possível, a pessoa moça de tudo, nessa condição.
Entende? Entrava lá, não dizia bom dia, não dizia boa tarde, você não sabia se estava chegando, se estava saindo. Não falo isso com glória, não. Falo com arrependimento, que eu já velho devia ter tido mais paciência, mas um dia não tive. Um dia não tive. Chegou que era 10 e pouco, entrou se arrastando, não disse bom dia para ninguém. Aquilo me perdi a paciência. Chamei o diretor da área, falei, você demite essa pessoa agora. Nem abrir o computador vai abrir mais. Porque isso não é comportamento. Já foi avisado mais do que uma vez. Não é possível você ter um elemento assim. É a história da maçã podre, da caixa de maçã boa. A física não consegue explicar por que 100 maçãs boas não curam a estragada. E a estragada estraga as 100 maçãs boas. Então, primeira coisa, o sagrado, a família, a natureza, a sociedade, participar, contribuir, interagir. Tudo isso está nos livros. Vocês vão ouvir isso ainda hoje, amanhã. É isso que eu tenho para colocar para vocês. Meu tempo já se esgotou. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a Ana Paula, agradeço a professora Gabriela, agradeço a professora Rose, a todos vocês. É um prazer muito grande estar novamente falando ao Centro Paula Souza. Espero que vocês consigam, que vocês realmente atinjam o objetivo que vocês propõem. Espero que esse evento se repita por outras vezes. Se eu tiver disposição, se receber o convite, estarei sempre à disposição. E eu não me coloco somente à disposição da equipe, da Rose, da Ana Paula, da Gabi. Eu me coloco à disposição de qualquer um de vocês. Ana Paula, as professoras têm o meu e-mail. Se eu puder ser útil em algum momento, por favor, disponha. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Sucesso. Vocês merecem.